Seja muito bem-vindo ao canal Duca Arena, eu sou o Duca Reis e o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, finalmente retornou ao Brasil depois de passar alguns dias na Europa. Augusto Melo chegou e já foi conversar com as torcidas organizadas, afinal de contas ele precisava justificar as suas trapalhadas. Por enquanto a gestão Augusto Melo vem de mal a pior e hoje se encerrava o prazo para o Corinthians se justificar para a VaiDebet, patrocinadora do Corinthians, principal patrocinador do futebol brasileiro. Ninguém paga mais um patrocínio master do que a VaiDebet e o Corinthians corre sério risco de perder esse patrocínio. Tudo porque o Juca Kfouri, em seu blog, acabou denunciando que uma intermediária, aliás, para você entender melhor essa questão, o Corinthians fecha esse contrato com a VaiDebet, tem um intermediário que até aí é normal, isso acontece nessas negociações. O intermediário, a empresa intermediária que intermediou o negócio, acaba ganhando 7% nessa negociação. O problema é que essa empresa ela acabou repassando o valor para uma empresa de fachada, né? Isso foi a denúncia do Juca Kfouri. Polícia Civil entrou na história, a VaiDebet pediu esclarecimento e o Corinthians precisava até hoje se justificar para a VaiDebet, porque corria sério risco, corre ainda, sério risco de perder o patrocínio. E depois da reunião com as torcidas organizadas, o Augusto Melo acabou, juntamente ao Corinthians, acabou soltando uma nota oficial informando que acabou entrando em contato e respondendo para a VaiDebet. Então, vou ler um pouquinho aqui da nota oficial. Na verdade, acho que vou ler tudo aqui para você. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que nesta quinta-feira, dia 6, encaminhou ofício para a patrocinadora VaiDebet, esclarecendo as tratativas adotadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação após solicitação da marca em 27 de maio. Dentro do informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros. O clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção, justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos. Portanto, essa foi a nota oficial que o Corinthians soltou. De fato, o Corinthians precisa esclarecer isso, precisa resolver. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder esse patrocínio. São 10 milhões de reais por mês. Um clube que tem um problema como o Corinthians tem de fluxo de caixa, perdendo 10 milhões de reais será uma tragédia. O Corinthians não pode perder esse patrocínio. E Augusto Melo tem que resolver essa história, porque não cabe uma empresa que é intermediária do negócio repassar o dinheiro para uma empresa de fachada. Isso está muito estranho e por isso tem que ser investigado, porque afinal de contas é dinheiro do clube, é dinheiro do Corinthians que está indo embora. Não tem nada de ilegal com a VaiDebet. O que está acontecendo é que alguém está ganhando nessa história. Isso precisa ser investigado. Eu não estou falando aqui que o Augusto Melo, não estou criticando ele por criticar ou para fazer política, querendo renovação e transparência de volta no Corinthians, até porque eu sou jornalista e o meu papel é aqui informar o que está acontecendo e debater esses assuntos. E a Renovação e Transparência fez uma gestão muito ruim, sobretudo nos últimos anos. Hoje mesmo saiu que o Corinthians perdeu 700 mil reais para o Varian, um volante que também era conhecido como Ameixa, jogou 2 amistosos pelo Corinthians. Como o Corinthians não pagou o fundo de garantia, férias, enfim, acabou perdendo na justiça e o rapaz que mal jogou no Corinthians acabou ganhando 700 mil reais, tudo por conta de uma gestão bastante incompetente que administrou o Corinthians nos últimos anos. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado com isso, precisa realmente ter um choque de gestão, algo que o Augusto Melo prometeu e até agora não cumpriu. E para piorar a situação, o Flora, que é um garoto de 10 anos, revelação do Corinthians. Se você ver os vídeos, os lances do Flora, é um jogador que tem um enorme potencial, um menino que tem um potencial enorme de se tornar um jogador profissional, e o Corinthians está perdendo ele para o Palmeiras. Hoje, inclusive, os pais do Flora criticaram bastante os dirigentes corintianos, dizendo que eles não ofereceram um plano de carreira para o jogador e achou muito
amador como o Flora foi tratado. Então, realmente o Corinthians não pode perder um jogador, um menino talentoso como esse Flora, e ele provavelmente deve ir ao Palmeiras, embora os pais do menino falaram nessa nota oficial que não tem nada fechado, mas o que mostra é que o Corinthians vem errando bastante na sua administração, seja na administração passada com o Duílio Monteiro Alves, ou seja, agora com o Augusto Melo. Então o Corinthians, se não se mexer, se não resolver isso, vai ficar muito, mas muito atrás de seus adversários. Agora falando do futebol mesmo, do campo de jogo, o Corinthians que vai enfrentar o Atlético Goianiense somente na próxima semana, o Corinthians que deve ter o desfalque do Fagner, aliás, vai ter o desfalque do Fagner, Corinthians que está na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense é um adversário direto na luta contra o rebaixamento, porque nesse primeiro momento o Corinthians tem que pensar em não cair, depois, mais adiante, dependendo dos resultados, aí sim, pensa em algo melhor. Mas no momento o Corinthians precisa sair dessa zona de rebaixamento, e o Corinthians anunciou hoje que o Fagner teve uma lesão de grau 2, ele que se lesionou no jogo contra o Racing do Uruguai no último dia 28 de maio, e o Fagner deve ficar de um mês, aliás, de 4 a 6 semanas, né? E por isso deve desfalcar o Corinthians mais um pouco, inclusive no derby contra o Palmeiras, que será realizado no final de junho. E o maior ativo do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é a sua fiel torcida. A torcida corintiana ama o clube e ama tanto o clube que a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, soltou agora há pouco uma nota sugerindo uma ação para a quitação da Neoquímica Arena. É uma ação que, de acordo com a Gaviões, né, envolve diversas iniciativas para que seja levantado o valor da dívida com repasse diretamente para a Caixa, inclusive entraves jurídicos que precisam ser resolvidos diretamente com o banco, é o que fala aqui na nota que a torcida corintiana colocou. Então, olha, eu vou falar uma coisa. A torcida do Corinthians realmente é apaixonada, é muito fiel. Se os dirigentes do Corinthians não estão nem aí para o clube, a fiel torcida tá. Então eu acho muito legal uma ação desse tipo, é claro, com toda a transparência, que seja uma ação muito bem coordenada, muito bem explicada, né? E eu acho que vale muito a pena, porque o Corinthians, para sair desta situação, somente com o apoio da sua fiel torcida. E o técnico Dorival Júnior ensaiou uma escalação para o jogo contra o México. O Brasil vai enfrentar o México no próximo sábado, às 10 da noite, amistoso que será realizado nos Estados Unidos. E para essa partida, o Dorival Júnior ensaiou a seguinte escalação: Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendel. João Gomes, Bruno Guimarães, depois entrou o Douglas Luiz e o Lucas Paquetá. Na frente, Rodrigo, Hendrick, olha lá, o menino do Palmeiras que vai para o Real Madrid, e o Vini Júnior. Então me chama a atenção, eu acho que é uma seleção boa, realmente bem interessante. Acho que o Brasil tem tudo para brigar pelo título da Copa América, mas chama a atenção alguns pontos. Gabriel Magalhães foi o melhor zagueiro brasileiro na temporada europeia, e não sei se é uma boa ideia colocar o Éder Militão agora. O Éder Militão é um excelente zagueiro, no entanto teve uma lesão séria no Real Madrid, ficou praticamente a temporada toda fora, voltou na reta final aqui da Champions League, do Campeonato Espanhol, jogou muito pouco, terminou na reserva, inclusive, e eu acho que o Gabriel Magalhães deveria começar como titular. O Lucas Paquetá também me chama bastante atenção a permanência dele. É um jogador que é, de fato, um excelente meio-campista. O Brasil tem uma certa deficiência nessa posição nos últimos anos. E o Lucas Paquetá vem jogando muito bem no time do West Ham, da Inglaterra. Tanto é que ele foi titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo. No entanto, ele vive um drama. Ele pode ser banido do futebol. Ele está sendo acusado de ter forjado 4 cartões amarelos por conta de apostas. Então isso está sendo investigado e ele vai ser julgado. Se ele for condenado, como eu disse, ele pode ter uma pena de alguns meses, alguns anos, ou até mesmo ser banido do futebol. Então tem que ver como vai estar a cabeça do jogador, se ele vai estar bem emocionalmente,
mas o Dorival Júnior está dando uma chance para o jogador, acreditando na sua inocência, e por enquanto o Lucas Paquetá segue como titular da seleção brasileira. Vamos ver no decorrer dos amistosos, da Copa América, se ele vai conseguir manter o foco no futebol. E também me chamou a atenção a saída do Rafinha. O Rafinha que terminou bem no Barcelona, foi bem nos amistosos da seleção brasileira, nos últimos 2 amistosos, contra a Inglaterra e contra a Espanha. No entanto, o menino Endrick está pedindo passagem mesmo, o que ele fez também nesses 2 amistosos, e como o Brasil já tem o Rodrigo que pode jogar pelo lado direito, então eu acho legal o Dorival Júnior testar o Endrick no comando de ataque. Afinal de contas, os 3, Rodrigo, Endrick e Vini Júnior, serão jogadores do Real Madrid, serão, juntamente com o Mbappé, vão formar o ataque do Real Madrid na próxima temporada. Então vale a pena, acho que o Dorival Júnior treinar essa formação. Então tô ansioso para ver esse jogo contra o México, para ver como vai ser a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Então, por hoje é só, foi um prazer fazer mais um Ducarena. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e até a próxima!